Vamos iniciar nossa aula trabalhando com gráficos de dilatação linear. Vamos relembrar o conceito de dilatação linear. Então, relembrando, a dilatação linear é uma dilatação que ocorre em apenas uma dimensão do corpo. Então, a dilatação linear ocorre quando o corpo sofre aumento em sua temperatura, e esse aumento ocorre associado a apenas uma única dimensão na alteração do seu comprimento. Nesse caso, o aumento na distância entre dois pontos em seu interior. Um exemplo é uma barra de ferro quando aquecida. Então, observe aí na imagem que houve um aumento da temperatura e ela sofreu um aumento com essa dilatação no seu comprimento. Então, ela tinha um comprimento inicial e após o aquecimento passou a ter um comprimento final. E esse comprimento aumentou em apenas uma única dimensão. Então, relembrando a fórmula de dilatação linear, a dilatação linear ela leva em consideração a dilatação sofrida por um corpo apenas em uma de suas dimensões, como eu já havia falado. Para calcular a dilatação linear, vamos utilizar variação de comprimento, que vai ser igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, observem que a questão ela pode dar o coeficiente de dilatação linear ou não. Então, vai ser variável de acordo com os dados que são ofertados na questão. Então, vamos observar esses dois gráficos que eu coloquei de exemplo. Então, o primeiro gráfico, ele apresenta na linha vertical o comprimento, que é dado em centímetros, e na linha horizontal a temperatura, que é dada em centímetros. Então, observe que a temperatura ela aumentou de 0 a 100 graus, então ela sofreu um aquecimento de 100 graus, e o corpo tinha um comprimento inicial de 20 centímetros, e após o aquecimento ele passou a ter um comprimento final de 20,04 centímetros. Então, essa é a representação desse primeiro gráfico. No segundo gráfico, nós temos o comprimento em centímetros, que o corpo apresentava, e nós temos a temperatura de 0 graus inicialmente e a temperatura final de 50 graus. Então, após esse aquecimento, o corpo que tinha inicialmente 100 centímetros, ele passou a ter 100,2 centímetros de comprimento. Então, esses gráficos estão representando a dilatação linear. Então, vamos para um exemplo. Determine o coeficiente de dilatação linear observando o gráfico abaixo. Então, vamos observar esse gráfico e observar quais foram as informações dadas. Então, eles deram a variação de temperatura. Então, temperatura inicial 0, temperatura final 50 com aquecimento. Deram o comprimento. Então, essa variação de comprimento inicial 100 centímetros, comprimento final 100,2 centímetros. Então, vamos lá. Então, primeiro a variação de comprimento. Observem que 100,2, que foi o comprimento final, menos o comprimento inicial de 100, nós temos aí 0,2 centímetros de variação de comprimento. O comprimento inicial, antes do aquecimento, é de 100 centímetros. O coeficiente de dilatação linear é o que a questão está tentando encontrar. E a variação de temperatura foi de temperatura final 50 graus Celsius, menos a temperatura inicial de 0 graus. Então, nós temos aí, essa variação de temperatura foi de 50 graus Celsius. Então, vamos substituir na fórmula. Então, variação de comprimento, 0,2 centímetros, que vai ser igual ao comprimento inicial, 100 centímetros, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é o que a questão está pedindo, vezes a variação de temperatura, que é de 50 graus Celsius. Então, 0,2 vai ser igual a 100 vezes 50, 5.000 vezes coeficiente de dilatação linear, que aí está representado por alfa. Alfa vai ser igual a 0,2 dividido por 5.000. Alfa vai ser igual a 0,00004.
e transformando em notação científica, nós vamos seguir 5 casas decimais, representando 4 vezes 10 a menos 5. Então, esse é o coeficiente de dilatação linear desse corpo. Vou deixar uma atividade para vocês exercitarem trabalhando com esses gráficos. Bons estudos!